Bom, o nosso tema é o governo João Goulart e a tentativa de reformas. Os membros do grupo sou eu, Juliana, Vinícius, Samuel e William. Eu mesmo vou começar a apresentar, né, o tópico. Como foi o governo de João Goulart? Bom, primeiramente o João Goulart também era conhecido como Jango, o apelido dele. Então, no dia 25 de agosto de 1961, ele havia realizado uma viagem diplomática, porque ele era o vice-eleito, né? Ele estava lá nessa viagem diplomática em Singapura e ele recebeu um telegrama que falava sobre a renúncia do Jânio Quadros. Junto com essa informação que ele recebeu também uma solicitação de retorno ao Brasil. Só que a posse dele foi intensamente atribulada, porque e deixou o país muito próximo de uma crise, porque havia os ministros eram militares, né? Eles formaram toda ali uma junta, uma panela, e eles contaram com o apoio de uma parcela significativa das Forças Armadas e de um grupo de civis, porque eles queriam vetar a posse do vice-presidente, alegando que ela significaria grande ameaça à ordem e às instituições. Só que, contrário a isso, tinha também o grupo representante do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que era também o partido do João Goulart. E aí eles se juntaram e eles iniciaram uma campanha legalista pela posse de João. Ficou conhecida como a Campanha da Legalidade. E o organizador dessa campanha era o Leonel Brizola, que era um trabalhista radical. Ele também era político, né? Era membro do Partido Trabalhista Brasileiro e também era governador do Rio Grande do Sul. E cunhado do Jango. Ele foi o principal responsável, né, por mobilizar esses militares que eram favoráveis, a parte favorável, né, à posse de João, e ele também convocou, incentivou os cidadãos a se voluntariar para a formação de um corpo civil armado. Por quê? Para garantir a resistência armada que ele havia prometido para o João Goulart, né? Volte e aqui você terá resistência armada, você terá proteção aqui. Bom, o Congresso ele rejeitou o pedido de impedimento da oposição, né, dos que era contra a posse do vice-presidente. E aí, para atender a oposição e os favoráveis, eles começaram a discutir uma solução conciliatória, uma solução intermediária. Eles chegaram à seguinte ideia: iriam permitir a posse do Jango, mas iriam aderir ao parlamentarismo, porque com o parlamentarismo o poder dele, né, o poder presidencial seria limitado, né, por conta da figura do primeiro-ministro. Então eles chegaram a essa conclusão. Só que essa conclusão, essa solicitação, ela não agradou muito aos legalistas, né, o grupo favorável. Mas ela acabou sendo implementada, acabou sendo adotada e oficialmente no dia 7 de setembro de 1961, o João Goulart assumiu como presidente do Brasil. E o governo de João Goulart ele pode ser dividido em duas fases. A fase parlamentarista, de setembro de 1961 a janeiro de 1963, e a fase presidencialista, que ocorreu de janeiro de 1963 a abril de 1964, quando o seu governo foi interrompido pelo golpe militar. Passa slide, William. Bom, vou dar seguimento com a fase parlamentarista. Ela teve duração de 14 meses apenas, porque a população manifestou o desejo de retornar ao presidencialismo. As primeiras semanas do governo do João, elas foram como a de qualquer um, né? Fica mais focado na formulação do programa, dos pontos centrais que vão ser abatidos, e também é a época que o presidente tem real dimensão dos problemas enfrentados pelo país. No caso da época, um dos principais problemas era o endividamento que o país estava, tinha uma dívida de 1,5 bilhões para pagar no próximo ano, né, em 1962, e não havia dinheiro para pagar essa dívida. Outro problema, a inflação estava altíssima, então as classes, principalmente média e baixa, pressionavam o governo e elas próprias estavam sendo pressionadas, né, tudo muito caro. E um outro problema era a baixa quantidade de vagas ofertadas nas universidades da época. Sobre o primeiro problema do endividamento, né, da dívida externa, o João Goulart ele tentou sim negociar com o presidente dos Estados Unidos até então, que na época era o John Kennedy, para resolver, para pedir recursos financeiros, né, e para discutir esse tema,
para tentar conciliar a relação entre eles, mas não teve sucesso porque os norte-americanos eles estavam, de certa forma, assim, com medo dos rumos que o governo do João poderia tomar, tanto que o próprio John Kennedy deu permissão para que o serviço secreto norte-americano ele influenciasse, né? Ele desestabilizasse o Brasil com o objetivo de garantir a derrubada do Jango. Então, assim, uma coisa bem séria. Na política externa, né, o João Goulart, ele deu continuidade àquilo que já era com o governo passado, com o antecessor dele, né? Ele defendia que o Brasil não tinha que se alinhar com os norte-americanos e também não precisava se alinhar com os soviéticos, né? Ser ali pacífico, ter boas relações com ambos os lados, né? E a relação com os Estados Unidos, ela se agravou ainda mais porque com as decisões do governo dele. Por exemplo, com a nacionalização das minas de ferro. Isso acabou enfraquecendo ainda mais a relação, comprometendo ainda mais a relação entre os dois países. Ainda em 1962, o governo de Jango ele ratificou a Lei de Remessa de Lucros, que é um projeto que determina o quê? Que as empresas estrangeiras que aqui estavam, elas poderiam encaminhar, né, para o exterior, para o país de origem, apenas 10% do lucro anual. Isso enfureceu, né, ainda mais e comprometeu ainda mais a relação. O Brasil, inclusive, né, sofreu a pressão do embaixador norte-americano, obviamente, para que a lei não fosse sancionada, porque ela acabava prejudicando bastante, né, a economia do país, de lá, né, não do nosso, de lá. Então, todos esses acontecimentos, né, eles influenciaram, sim, na relação entre o país. Tudo isso, então, os norte-americanos, eles optaram por apoiar o movimento conservador e golpista, né, que tinha como objetivo enfraquecer e derrubar o João Goulart. E por último, houve a antecipação do plebiscito que decidiria se o Brasil iria permanecer no parlamentarismo ou se ele iria retornar ao presidencialismo. O plebiscito ele era para acontecer em 1965, mas com antecipação ele ocorreu em 1963. E aí teve como resultado, né, o retorno ao presidencialismo. A população decidiu, com a maioria dos votos, o retorno ao presidencialismo. Passa o slide, William. Bom, vamos agora falar sobre o fim do parlamentarismo. Em um plebiscito realizado em janeiro de 1963, a população escolheu pelo fim desse regime. Assim, João Goulart assumiu o poder com plenos poderes e iniciou seu projeto político com a realização de duas medidas importantes. E quais são elas? Uma é o plano trienal e a outra são as reformas de base. Primeiramente, em 1963 e 62, o governo lançou o plano trienal, que era um plano de recuperação econômica, que havia sido criado pelo ministro do Planejamento, que era na época era Celso Furtado. O plano trienal tinha como objetivo promover o crescimento econômico do país e, ao mesmo tempo, criava condições para combater a alta da inflação. O plano trienal também ele era visto pelos historiadores como um plano de política econômica de austeridade, pois estipulava o controle dos gastos e o congelamento de salários. O plano trienal, porém, acabou sendo um fracasso. Em torno de 1963, o governo já havia realizado aquilo que sugeria que não fosse feito, que era promover o aumento do salário dos funcionários públicos. Aí, assim, o fracasso desse plano teve muito relacionado também com sua pouca aceitação nos quadros políticos do Brasil, seja entre a parte direita, os direitistas e até nos esquerdistas. O segundo projeto muito importante estipulado pelo governo de João Goulart foram as reformas de base, isto é, um projeto que criava condições ou pelo menos iniciava um debate para as realizações de reformas estruturais no Brasil, que por fim resultariam em transformações profundas a longo prazo. Essas reformas de base visavam promover alterações nas estruturas econômicas, que também resultaria nas transformações sociais, políticas, com o objetivo final de garantir a superação do subdesenvolvimento e permitir uma diminuição da desigualdade social no Brasil. Dentro delas, haviam projetos que estipulavam a realização de reforma agrária, por exemplo, que defendia a desapropriação de propriedades rurais
maiores que 500 hectares e que não eram utilizadas. Um outro exemplo também era uma reforma tributária, que procurava criar condições para integrar os impostos e defendia a ideia de agressividade fiscal, na qual quem tinha mais renda pagaria mais imposto e quem possuía menos renda pagaria menos impostos. Também tinha reforma eleitoral, que defendia a ampliação do direito de voto para o analfabeto, a reforma bancária, que visava ampliar as condições de disponibilização de crédito bancário, a reforma urbana, que procurava impedir a especulação no valor dos imóveis urbanos e pretendia criar condições para o desenvolvimento de moradias populares. E, por fim, tinha a reforma educacional, que procurava criar condições que ampliariam a quantidade de vagas disponibilizadas nas universidades brasileiras. Entre todas essas reformas, a que foi intensamente debatida foi a reforma agrária. O debate sobre essa reforma foi impulsionado pelas ligas camponesas, que era uma organização de camponeses que se formou a partir da década de 1950, para lutar pelo acesso do trabalhador rural à terra. Aí temos que dividir. No âmbito político, daquele debate era muito intenso, mas no campo, a violência proliferou quando os proprietários atacaram trabalhadores rurais sindicalizados. Aí os proprietários de terra, que, por exemplo, a UDN e o PSD, exigiam que as indenizações fossem realizadas à vista e em dinheiro, né? O governo, por sua vez, aceitava somente a indenização por meio de títulos da dívida pública que passassem por correção monetária. Aí, sem uma saída, o debate não avançou e o apoio de João Goulart foi diminuindo aos poucos. E também, pouco a pouco, os apoiadores do PSD, também do PTB e também dos trabalhistas, né, retiraram seu apoio do governo. Jango, né, foi um apelido dado a ele, vivia uma situação muito complicada, porque ele tinha que lidar com as esquerdas compromissadas a levarem em frente suas reformas, e também com uma direita que estava muito pegando ele, repreendendo ele muito. No meio disso tudo também estavam os militares divididos entre a esquerda e a direita, e tudo isso se fechou e pressionou muito o governo. Pronto, pode passar, William. Bem, agora a fase presidencialista. Já nessa fase, o governo de João Goulart ele estava em uma situação muito difícil. A crise política ela tinha isolado o governo, que já não tinha força para aprovar as reformas definidas, né? Que foram definidas pelas reformas de base, e principalmente a reforma agrária. Isso ganhava a situação do campo, alvo de muita radicalização dos camponeses, que promoveram ocupações de terra em diferentes estados do Brasil. E além disso, nas cidades o clima de mobilização social também era muito intenso, principalmente por causa da atuação do sindicalismo operário. Os índices econômicos estavam ruins, principalmente a inflação, que pesava diretamente sobre a renda do trabalhador e gerava muita insatisfação, e a mobilização acontecia a partir de realização de greve. Essas greves elas alarmavam grupos conservadores que temiam que os movimentos trabalhistas pautassem a política brasileira. E juntamente a isso, ocorria também uma radicalização conservadora e esquerdista a partir de alguns nomes. Na direita, havia a atuação de Carlos Lacerda, que era o governador da Guanabara, e ele era conhecido também por incentivar as Forças Armadas a tomar o poder do país para barrar a suposta ameaça comunista. Junto ao radicalismo conservador, estava também uma parte considerável das Forças Armadas, que estava desenvolvendo um projeto para essa tomada do poder no país. Esses militares eles estavam fazendo parte da Escola Superior de Guerra, ESG, que procurava construir relações de aproximação do empresariado com os militares, para a criação de um projeto de desenvolvimento econômico do Brasil sob um governo autoritário. E na esquerda, o nome que simbolizava essa radicalização já era o governador do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola. O Brizola ele cobrava uma postura mais energética do governo na aprovação das reformas de base, e ele defendia abertamente que elas deveriam ser feitas a todo custo. O Brizola ele tinha ganhado notoriedade, ele tinha ganhado nome durante a campanha da legalidade. E já fraco, por causa dos desgastes relacionados à reforma agrária,
o governo ele deu mais demonstrações de fraqueza e dando assim abertura para a realização do golpe. Houve a rebelião dos sargentos, com cerca de 600 sargentos e soldados da Força Aérea e da Marinha. Eles iniciaram a revolta para assumir o governo. E essa rebelião dos sargentos, ela foi resultado da insatisfação que surgiu entre os sargentos depois que eles foram proibidos pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, de concorrer a cargos eleitorais. E mais uma derrota que desmoralizou o governo foi a tentativa de impor estado de sítio no país por Jango, que foi orientado por ele e por seus ministros, que eram militares, e decretaram o estado de sítio para conseguir realizar o controle sobre a violência que crescia no campo. Além disso, com essa medida ele visava a prerrogativa para o governo agir contra o Carlos Lacerda. E nesse período, o Carlos Lacerda ele havia tido uma entrevista lá nos Estados Unidos. E lá ele acusou o governo de João Goulart e convocou as forças dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos, a invadir o Brasil para derrubar os comunistas que estavam no poder. E essa declaração dele foi vista de maneira muito negativa pelos militares legalistas, que passaram a exigir a prisão dele. E a proposta de decretação do estado de sítio foi levada ao Congresso pelo governo. Porém, ela desagradou a todos, ou seja, ninguém aceitou. O Jango ele foi criticado tanto pela esquerda quanto pela direita. Os direitistas acusaram ele de manobrar para realizar um golpe no Brasil, e os esquerdistas afirmavam que essa medida podia levar a uma repressão dos movimentos sociais. Até mesmo o Brizola criticou esse ato do João Goulart. E dias depois o presidente retirou o pedido do estado de sítio. E enquanto o governo de João Goulart estava notoriamente enfraquecido, as articulações para o golpe aconteciam. A mobilização golpista no Brasil ela contou com o aberto apoio dos Estados Unidos, que financiou as forças golpistas a partir da CIA. Houve então, além disso, o financiamento de candidatos conservadores nas eleições realizadas em 62. O conhecimento disso ocorreu a partir de uma documentação do governo americano que foi liberada para consulta nos últimos anos. Pode passar o slide. Então, vou falar um pouco sobre o golpe civil-militar. Em 1964, durante o comício da Central do Brasil, João optou por adotar uma posição com um viés à esquerda, assumindo seu compromisso de realizar e implementar as reformas de base. Isso gerou uma resposta das alas conservadoras e golpistas, e a conspiração ganhou força, selando só o destino do seu governo. No dia 19 de março, foi realizada em São Paulo a Marcha da Família com Deus, pela Liberdade, que mobilizou 500 mil pessoas para protestar contra as medidas de Jango. Essa marcha convocava os militares para realizar a tomada de poder no Brasil. Dias depois, uma revolta na Marinha estourou. Os militares, liderados por Humberto Castelo Branco, planejavam tomar o poder em meados de abril, a partir de uma rebelião militar que contaria com o apoio militar dos Estados Unidos, se caso fosse necessário. A crise nos meios militares era tão intensa que o golpe saiu de onde não era esperado e veio sem planejamento. Na madrugada do dia 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão, comandante da 4ª Região Militar, em Juiz de Fora, deu início a uma rebelião. As tropas lideradas por ele partiram para o Rio de Janeiro com o intuito de depor João Goulart da presidência. O estado de Minas Gerais havia se rebelado contra o presidente e o seu governador, Magalhães Pinto, que apoiava a rebelião militar. João Goulart teve possibilidade de resistir e finalizar a rebelião, mas desistiu não resistir para evitar derramamento de sangue, e os golpistas tomaram o poder facilmente. Além disso, não houve resistência de nenhum dos grupos de esquerda mais influentes do Brasil. As ligas camponesas, o Partido Comunista, o Comando Geral dos Trabalhadores e o Leonel Brizola sequer esboçaram reação. A ação dos militares seguiu-se pelos dias seguintes e levou à deposição de João Goulart da presidência, por meio de uma sessão parlamentar precedida por Auro de Moura. Poucos dias depois, o general Humberto Castelo Branco
foi eleito presidente do Brasil. E os militares já deram o tom do que seriam os próximos 21 anos do Brasil. Opositores foram perseguidos, políticos foram caçados e a tortura consolidou-se como prática.